O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Ontem celebramos toda a pureza, a beleza de um menino, Jesus, que nasce. Mesmo que seja feio para nós não acolher a mãe do Senhor e ela ter que ter o filho numa manjedoura, num coxo de vaca. Mesmo assim, com os animaizinhos e os pastorzinhos, é algo muito singelo, belo, bonito, mas que esconde por trás aquilo que foi falado ontem, que essa kenosis de Cristo, Ele que criou e sustenta o universo por um ato, se esvazia completamente. E hoje, a igreja, sabiamente, celebra a morte do primeiro mártir da igreja, protomártir, Santo Estevão, diácono. Por que isso? Para nos lembrar que aderir ao projeto de Deus, que não começa com a encarnação, começa no Antigo Testamento, né? Começa com as revelações progressivas do Antigo Testamento, mas que tem o ápice na encarnação do Verbo, tem um preço a se pagar. Se paga um preço alto. Seguir Jesus e a sua igreja. Seguir a sua igreja. Muitos pagam com a vida. Quantos mártires a igreja já teve? A partir de Santo Estevão. Quantos já morreram? Crianças, mulheres, homens, padres, bispos, papas. Os primeiros papas da igreja, a maioria foram mártires. Não é tão simples assim se aderir a esse projeto de Deus. E a primeira leitura nos deixa mais ainda assustados, porque quem mais se voltou contra Estevão foram os dentro da igreja da época, da sinagoga, não é? Os chefes da lei, os que decoravam a Bíblia. Isso mostra que muitas vezes começa o conflito mais grave dentro da igreja. Isso é muito... os membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses, né? E eles ficavam enfurecidos com as palavras de Estevão, com a verdade, porque se acostumaram com uma ideologia dentro da igreja, da forma que pensam que é. A nossa igreja católica mesmo, ela sofre dois extremos diabólicos. Um,
Começou na década de 60, 70 mais, 80, que é aquela parte liberalista, progressista, a teologia da libertação, em que mistura a questão da pobreza com algo efetivo e querem empurrar isso, por exemplo, para a liturgia. Acham que não precisa de cálices assim, começaram a usar aqueles cálices de barro, que nem pode, que não se deve usar tanto casula, que não precisa ter um presbitério, tem que colocar todo mundo no mesmo nível. Bem, eu não estou aqui mais alto, usando casula com cálice dourado, por causa de mim. A grandeza, tudo que a gente gasta na liturgia, e realmente não é pouco, porque tudo é muito caro, tudo que nós gastamos é para Cristo, é para o reinado dele, para o senhorio dele. Se eu quero viver uma vida pobre, pessoal, ótimo, Jesus fica feliz, né? Mas aqui não é para mim, aqui é para Cristo. Junto com isso veio a ideia de que se deve lutar pelos pobres politicamente, ir lá formar grupos, o MST, brigar por terras ou sem terras, ao invés de rezar. Quantos seminaristas eu conheci que tinha que acordar de madrugada para rezar, porque os superiores do seminário não aceitavam que adorasse, que rezasse o terço. E isso destruiu muito a igreja, a mentalidade do sagrado, aquilo que tem que ser realmente a nossa meta, né? A mentalidade hoje, as ideologias agora mudaram para o meio ambiente. Não é que nós não somos contra, nós somos contra cuidar, mas virou uma ideologia, tudo agora, o homem deve morrer para o animalzinho ficar. E as mesmas pessoas que defendem a tartaruguinha, lá no projeto Tamares, tem lá em Praia do Forte, Salvador, são os que defendem aborto, morte de criança, hipocrisia pura, total hipocrisia ideológica. Hoje também nós temos o outro extremo, em que a liturgia vai salvar, e não essa que a igreja permite. É a liturgia de antes, do passado, a tradição, não é? Quem não fizer celebrar missa de costa em latim, está contra. Não vai ter nada de sagrado, essa missa não. Tem uns que indicam, e você que está me ouvindo, que é dessa linha, qualquer um que seja, não ir à Santa Missa domingo, quando só tem essa missa nova, que se deve celebrar, rezar o rosário. Isso é abominável, isso é satânico. Isso é usar algo sim que é sagrado para combater a própria tradição verdadeira. Não existe tradição fora da igreja, do colégio episcopal com o Papa. O que existe fora é traição, protestantismo. É você achar que os seus pensamentos, a forma que tem que ser sua, é mais importante do que o magistério da igreja. E se criam um monte de seitas separadas, se cultuam pessoas que foram até cismáticas no passado, ao invés de respeitar os papas. Então a própria igreja sofre dos dois lados ataques contínuos de soberba. Essa ala talvez seja a mais soberba de todas. A que precisa mais quebrar o queixo para entender que são uns nada, que nasceram ontem e vão morrer amanhã. E ficam querendo criticar. E formam grupinhos isolados que nada serve mais. Então todo conflito começa muitas vezes na igreja. E tudo gira em torno de uma coisa: soberba pessoal, né? Soberba. Não. Quem dá comunhão na mão é herético. Herético é você, que não sabe obedecer à igreja. Eu sei que comunhão na mão tem partículas, e eu prefiro que dê na boca. Mas se alguém quer, eu dou, porque a minha igreja
permite. Quem responde é o magistério. Quem responde é o magistério. Da mesma forma que do grupo que eu citei primeiro, muitos não dão comunhão quando está de joelho, porque para eles isso não precisa, porque é uma ceia, é um jantar, não é? Umas coisas também absurdas. Mas também tem a outra ala que não dá comunhão se não for de joelho. Cada um se abraça a si mesmo, esquece que somos simplesmente servos inúteis da igreja. E aqui, Santo Estevão realmente divide essas hipocrisias da igreja com a verdade, que ele começa a proclamar. E olha que interessante, eles dando gritos e tapando os ouvidos. É assim que eu vejo hoje. É assim que eu vejo hoje os soberbos. Uma vez eu atendi um jovem de 17 anos lendo um livro que um padre deu, A Missa de Sempre. A Missa de Sempre seria como se o espírito morresse, né? E era um dos jovenzinhos que não iam nem à missa dominical, porque não era aquela missa anterior. E quando eu fui tentar, falei, queima esse livro. Isso aí é herético, né? Você tem que seguir a sua igreja hoje, o espírito. Tem coisas que poderiam mudar na liturgia? Pode, mas temos que aguardar quem tem autoridade. Eu me lembro bem do prelado do Opus Dei anterior, São José Esquevaria, acho que não estava no sínodo dos bispos, o primeiro, que estava discutindo comunhão para quem era de segunda união. E aí perguntaram para ele, e aí o que o senhor acha do sínodo, vai liberar? Ele disse, olha, eu não tenho autoridade para dizer, porque eu não fui convocado para o sínodo. Nós vamos rezar e seguir a Santa Mãe Igreja. É difícil fazer isso, né? É claro que também existem documentos que hoje estão confundindo as pessoas, como alguns documentos recentes dentro do magistério, mas com uma força baixa. Nós temos também que ter o discernimento, mas que dentro do documento o próprio magistério não deixa que a verdade seja destruída, porque quem rege a igreja, a verdade da igreja é o Espírito Santo. Jesus não escreveu nada. Tem uns que falam, não, quem fez o Concílio Vaticano II, a liturgia, escreveu num papelzinho, no bar. Ah, pelo amor de Deus, que inocência, que infantilidade. Quem rege a igreja é o Espírito, que está no magistério. Ele decide o que nós devemos fazer hoje. Não é dependente do que fez materialmente. É muita infantilidade, para não dizer uma soberba infantil, né? E davam gritos e avançaram contra Estevão. Aqueles que estão abraçados nas suas ideologias e não querem mudar, não toleram a verdade. São mais terríveis do que os pobres que estão afastados, né? Do que aqueles que não sabem nada de igreja. Se avançaram para matar Estevão. E ele foi apedrejado, e dentre eles estava São Paulo. Grande São Paulo, mas ainda como pecador. Saulo. Aqui também nós tiramos uma coisa. Deus pode fazer de pessoas terríveis, grandes santos, desde que quebre o queixo no meio. Desde que se reconheça pecador. Como Paulo, muitas vezes falou, eu não merecia estar entre os apóstolos. Eu persegui os cristãos. Ele batia no peito e reconhecia, né? E no Evangelho, só Jesus reforçando que seguir o Evangelho de uma forma plena, radical, de radicalidade, de seguir o que a Santa Mãe Igreja manda, não o que a sua cabeça de bagre fala, pensa, né? Seja de um extremo, seja do outro, seguir a Santa Mãe Igreja, obedecer à Igreja. Isso tem um preço, né? Seguir a Mãe Igreja tem um preço de você ser perseguido na sua família. Quantas esposas são acusadas de estar com rolo com o padre, né? Até contei essa semana de casa, até comigo, meu nome até hoje lá, envolvendo pessoas para querer criar confusão, né?
perseguição no trabalho, perseguição na igreja, com quem tem a sua ideologia abraçada. E Jesus disse que se nós formos levados em tribunais, Ele mesmo nos inspirará, né? Também a gente vê até na igreja católica, irmão entregando irmão, pai, os muçulmanos então nem se fala, né? Vós sereis odiados por todos, por todos. Seguir a verdade mesmo tem um preço a pagar. Agora eu te pergunto, você está disposta a pagar? Se você quer um conselho, segura na mão da mãe, e ela vai te deixando passar no meio das tribulações, enquanto todo mundo grita, te xinga, ela te afaga, te coloca no colo, até chegar na meta, que é a salvação. Que Nossa Senhora e Santo Estevão intercedam por nós.